Bom dia, paz, queridos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu queria que você abrisse seu coração nessa manhã para aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei se você prestou atenção, mas qual foi a palavra mais ou bem enfatizada nessa manhã no louvor? Agora, pelos testemunhos, alguém pode lembrar? Medo. É sobre isso que nós vamos pregar hoje, sobre o medo. Interessante que o medo é uma palavra que a gente não gosta muito de colocar nas nossas vidas. Principalmente homens, né? A gente fala assim, eu não tenho medo de nada. Medo é uma palavra que a gente tem dificuldade de receber, no sentido de que eu possa ter na minha vida interiormente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos o que é o medo, não queremos abrir o nosso coração para aquilo que nós podemos ser libertos pelo medo. E eu queria te perguntar, aonde começa o medo em toda a humanidade? E foi tão interessante que ao meditar e ao pensar sobre tudo isso, eu vi que o medo começou na primeira pessoa, que foi com Adão. Então, vira para o teu irmão e fala, querido, não tenha medo de ter medo, não. Todos nós temos medos. Todos nós temos medo na nossa vida. Algum tipo de medo que nós precisamos ser libertos em nome de Jesus. Mas o maior problema do medo é que o medo ele rouba a nossa paz. O medo, uma das grandes artimanhas que o medo tem sobre nós, ele tira a nossa paz. E toda hora que você está passando por um problema, que você está perdendo a paz, perdendo o controle, presta atenção, alguma pitadinha de medo está entrando sobre a tua vida. Mas é interessante que nós não nos preparamos para ouvirmos más notícias. Nós não nascemos e nós não somos treinados para ouvir más notícias. Nós somos treinados para ouvir boas notícias, não é verdade? Nós não somos treinados para viver uma luta de grandes lutas. Nós somos treinados para termos e recebermos grandes vitórias. E nós vamos também na igreja, irmãos, todos os cultos, para ouvirmos palavras de vitória, não é interessante? Mas como ser vitorioso se não entender aonde estão as derrotas e aonde estão os fracassos? Porque as vitórias só tem a partir do momento que eu entendo aonde eu posso fracassar. Eu não posso ser vitorioso sem entender aonde está a grande derrota da minha vida. É sobre isso que eu queria que você começasse a refletir nessa manhã. Aonde tem derrotado a tua vida? Aonde eu tenho sido destruído dentro de mim mesmo? E que muitas vezes eu não me exponho. E essa semana eu falei para mim mesmo, eu vou me expor. Porque se eu não me expor, eu não consigo ser liberto daquilo que está fazendo mal para dentro de mim mesmo. Como é fácil se esconder dentro de si mesmo e dizer, está tudo bem. Sabe, eu até pensei hoje, acho que vou pôr um blazer, né? Primeira pregação no domingo na igreja. Queridos, não ia dar certo com a mensagem dessa manhã. Sabe por quê? Porque Deus quer desconstruir algumas coisas que não fazem bem para as nossas vidas, que não são boas para o nosso ser. Muitas circunstâncias nos tiram tranquilidades, nos incitam o medo. Eu sei que o nosso país está passando por um tempo agora de muitas incertezas, porque não sabemos onde vamos chegar e como vamos chegar. E se você responder para mim, pastor, você tem uma definição muito clara do que você vai votar, sinceridade, olha, a gente entende todos os princípios, mas como é difícil você conseguir escolher qualquer pessoa dentro disso tudo aí. Por NX situações, eu entendi muito bem o que o pastor Cabal falou, mas como é difícil. E talvez você também esteja pensando, que coisa difícil. Não só para presidente, mas como para tantas outras coisas que acontecem. Mas eu queria que você pensasse nessa manhã, e eu não sei como que está a tua vida hoje, talvez eu sei como que eu estou e como que cada um de nós estamos. O que acontece quando a cada manhã nós acordamos e nós nunca estamos preparados para uma notícia tão boa? Eu estava pensando
E uma frase que a Cláudia falou bastante para mim esse ano, nessas 14 semanas, eu queria falar aqui, olha, São Francisco de Assis diz o seguinte: pregue a todo tempo, e se necessário for, fale. Eu queria dizer para você nessa manhã, que se eu não preguei para você nesses 14 meses aqui na igreja, hoje a minha vida não tem valor de estar aqui no altar. Pregue a todo tempo, e se necessário for, fale. Queridos, Marcos 4, 35 a 41, diz o seguinte: Jesus no mar da Galileia. Diz que Jesus estava, vou ler o texto aqui, vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante, irmãos, que Jesus pergunta para os seus discípulos, para os seus amigos que estavam no mar da Galileia: por que vocês estão com tanto medo? Talvez a pergunta fosse assim: medo do quê? E medo por quê? Porque eu estou com vocês aqui, eu estou no barco com vocês. Sabe, o mar da Galileia é um lugar muito bonito, muito gostoso. A gente teve a oportunidade de estar lá, e quem já esteve ali sabe que eu particularmente, foi um dos lugares que mais me impactou em termos de beleza. É um lugar muito belo. E a gente teve a oportunidade de estar num culto, num barco. O pastor Camal também estava naquele grupo. Mas tinha mais um Carlos, né, que está aí, não sei se ele está aqui. Mas foi um culto muito abençoado dentro de um barco. E eu vi no mar da Galileia algo tão tremendo, tão maravilhoso. Mas quando eu entrei para navegar no mar da Galileia, não sei se os irmãos tiveram essa sensação, mas eu tive quando nós entramos no mar, no lago, né, ali. Eu falei: nossa, já pensou se ia acontecer aquilo que aconteceu na época de Jesus? A coisa era tão bonita e vinha uma tempestade de repente, né? Me pensou, esse texto veio à minha mente, porque o lugar é maravilhoso, é lindo, por isso que Jesus gostava da Galileia. Irmãos, e Jesus ali no barco, junto com os discípulos, ele fala assim: olha, por que vocês estão com medo? Estão com medo do quê? Sabe, hoje pela manhã, quando eu acordei, Deus me mostrou algumas coisas em relação ao medo. O medo me faz retrair, o medo me faz atacar, o medo me faz parar, o medo me faz muitas vezes atacar pessoas. Não sei se você já teve oportunidade de encurralar um gatinho que você tanto ama. Não sei quantos aqui gostam de gato. Eu sei que essa igreja tem algumas irmãs aqui que gostam de gato, né? O gato, eu particularmente tenho um pouquinho de dificuldade com o gato. Não tenho medo dele, mas também não fico muito à vontade perto dele. Uma coisa que eu fico lá: o gatinho bonitinho, fica lá, deixa eu aqui, né? Vou até contar uma história. Eu estava atendendo uma vez um cliente e ele gostava de muito, ele tinha vários gatos. Tem vários gatos no escritório dele, muito gato, muito gato. Tem gente que tem bastante gato, mas ele tem bastante gato. Sei lá, uns 6, 8, 10 gatos, uma coisa assim. Para mim, eu acho muita coisa. E eu ia visitar ele e falava: hoje é dia de eu encontrar os gatos. E os gatos olhavam: nhau, nhau. E tinha um gato lá que ele falava assim: esse gato aqui, João, ele é muito bravo, mas ele gosta de você. E eu chegava, o gato vinha perto de mim. E eu sentava no sofá e ele vinha. Eu falava: esse gato vai me morder. Porque quando a gente era pequeno em casa, tinha um gato que mordia a gente. Você já viu o gato que morde? E é verdade. E isso deixou a gente meio preocupado com a questão dos gatos. E esse gato, certo dia, eu estou lá no escritório, na sala de recepção, e ele vem em cima do sofá, assim, perto da minha cabeça. Eu falei: hoje esse gato vai me atacar.
E eu olhei para o gato, e o gato vem. Nhau! Nhau dele já era meio... E eu levantei, irmãos, foi a conta de eu levantar, e o gato deu uma gorfada, assim. Se eu tivesse ficado, eu tinha tomado um banho. E eu falei, e ele falou, nossa, o que esse gato fez? Ele gosta tanto de você, ele só chega perto de você. Eu falei, não, ele quer me atacar. Pensei comigo, não podia falar para o cliente, né? Pensei comigo, ele quer me atacar, né? E ele falou para o funcionário, tira os gatos daqui e tal, porque até criou uma situação meio, tirou os gatos. Por que eu estou te contando isso? Porque as coisas muitas vezes é exatamente assim, né? Eu lembrei da situação do gato. Se você encurralar um gato num canto, aquele gatinho faz miau, ele vira. Então, talvez você seja um gatinho, mas encurralado, você é um grande leão. E é isso que Deus quer colocar, que a gente coloque para fora para ser liberto. Porque, irmãos, gatinho na igreja a gente tem um monte, mas em casa nós somos leões, né? Uau! A gente não morde, a gente arranha, a gente fala alto, não é verdade? A gente grita, a gente se expressa, a gente é forte, a gente arranha, a gente derruba, a gente parte para cima. E o medo é exatamente isso. O gato é a expressão do medo. Quantas pessoas aqui tem gato? Bastante gato. Você já viu teu gato atacar alguma coisa? Já. É só ele sentir medo. Quando nós sentimos medos, nós atacamos. Quando nós não sentimos medo, nós somos um gatinho. Mas quando nós sentimos medo, nós somos leões ferozes que atacam e que destroem, muitas vezes a nós mesmos e a tantas outras pessoas. Mas muitas vezes um telefonema, uma carta, um e-mail, uma notícia, uma consulta pode levar a tantos medos. Faz um mês e pouquinho, né? Certo dia a Cláudia acordou e ela tinha batido a perna. Os irmãos conhecem a história, mas eu vou repetir em termos de testemunho. E ela falou assim para mim, essa minha perna está puxando, e não tinha marca nenhuma na perna. Tá bom, Cláudia, pai, ela passando pomadinha. E ela acordou um dia, na segunda-feira de manhã, e falou assim, João, minha perna está puxando, e eu acho que eu vou até o médico, o que você acha? Eu falei, então vamos até o médico, para você tirar isso da cabeça, não é nada. E nós chegamos no médico, porque ela tinha batido a perna, batida tranquila, lá perto do escritório, e não tinha nada de sério, não tinha machucado nenhum. E nós quando chegamos na médica, a médica falou assim, nossa, que bom que você veio, vamos fazer uma ultrassonografia. E quando ela foi fazer a ultrassonografia, eu entrei com ela no consultório. Falei, médico, o doutor, falei, posso estar junto? Ele falou, pode, senta aí. Fiquei do lado, e eu fiquei bem na posição que ele estava, olhando a imagem. E ele começou a passar o aparelho, e quando ele chegou na coxa da Cláudia, ele pegou, eu vi que uma imagem como tinha explodido assim, estava, falei, nossa, esse negócio não está muito legal. Ele parou, fez uma cara meio esquisita, ela não viu, eu falei, nossa, a cara do médico não foi muito boa. Eu comecei a ver que alguma coisa não estava muito normal. E logo em seguida ele mandou para outro médico ligou para outro médico, a Cláudia ficou internada, em 24 horas ela fez uma cirurgia, porque ela tinha uma trombose a 2 centímetros da virilha e podia entrar numa veia profunda, e eu não sabia que isso podia levar a um óbito, e foi um grande livramento que nós tivemos há 30 dias atrás. Mas nós acordamos numa segunda-feira normal, tudo normal, e a notícia diferente foi que nós fomos no médico, e o médico contou para nós que havia uma trombose a 2 centímetros de uma veia profunda. A benção é o livramento, mas a notícia inesperada foi 4 dias internada no hospital, uma grande cirurgia, e está se recuperando, graças a Deus, bem, está tudo muito bem, graças a Deus, porém dentro de um processo. Irmãos, nós não estamos preparados para más notícias. E quando ela foi internada, eu entendi que eu tinha que ficar com ela, porque naturalmente eu vi que ela teve medo também do que ia acontecer, e eu também, porque o medo nos acompanha. A gente sabe que Deus pode todas as coisas. Nós sabemos que Deus é um Deus libertador, mas nós sabemos que sempre podemos passar por notícias tão difíceis na nossa vida, e somos confrontados com tantas situações.
Sabe por quê? Porque existe uma palavra dentro da nossa alma chamada medo, que faz parte de cada um de nós. O medo não é um inimigo da nossa vida e nem um herói. Ele pode ser em nós algo que nos constrói melhores em Deus, sabendo como lidar com os nossos medos e com as nossas dificuldades. Eu não sei quantos aqui já ficaram desempregados, já passaram por uma situação de ter perdido o emprego. Que medo, né? A partir de agora, de no próximo mês não ter mais salário. Uma ruptura de relacionamento. Que medo de mudar as situações. Como romper as situações do medo? Como romper as situações que me levam a ter algo em Deus muito maior? Como romper aquilo que na realidade me paralisa? Porque muitas vezes o medo te paralisa em situações e eu não quero me expor àquilo que me paralisa. Eu fujo daquilo que muitas vezes vai me paralisar na minha vida. Irmãos, eu lembrei dessa viagem, eu vou contar uma história para vocês. Quem me conhece, que eu já contei em outras pregações, mas eu vou contar aqui o pessoal da Edificando, é meio novo aqui no sentido, então talvez repita para alguns só. Mas certa vez eu estava viajando, nós estávamos viajando com família, e uma coisa que eu não sei é nadar, né? Nadar em água não é uma coisa tranquila para mim. E a gente estava viajando em Porto de Galinhas, e ali todo mundo, o pessoal que foi das missões, também muitos fizeram mergulho, sabe que ali o pessoal mergulha. E eu estava viajando, nós estávamos passeando à noite, e as pessoas vendendo aquelas mergulhos, né? Eles ficam vendendo, você não quer mergulhar, você não quer mergulhar. E eu brinquei com o rapaz assim, eu falei, eu jamais, eu não nado nada, rapaz, como que você quer pôr eu dentro de uma água, no mar e mergulhar? E aquele rapaz, ele comprou o meu medo, ele comprou a minha dificuldade, ele falou assim, olha, vem cá, entra aqui no meu escritório. Ele pegou um monte de carteirinha de mergulho, sabe aquele monte? E falou assim, olha, eu já mergulhei assim, assim. Ele começou a montar os histórico dele, ele falou assim para mim assim, olha, o meu vídeo aqui, ó, mergulhei com tubarão, sabe aquele coisa que você viu no Fantástico, que mergulhou, foi eu, mergulhei com tubarão. Ou seja, olha aqui, olha, tudo que você está vendo de carteirinha aqui, de credencial, eu já fiz de mergulho. Eu não mergulho mais, eu tenho uma empresa aqui, mas eu vou mergulhar com você. Se você vier aqui amanhã, eu vou entrar na água só por causa de você. E ele contou assim para mim, assim, olha, eu queria dizer para você que eu já desci com uma pessoa que não andava, um paralítico, já desci, subi, eu já desci com tantas pessoas. Eu posso garantir uma coisa para você, se você mergulhar comigo, você sai vivo da água. E eu comprei aquela ideia. Eu vi todas aquelas credenciais, o nome dele é Ricardo, eu gravei o nome dele até hoje. E eu acordei no outro dia tranquilo, acordei 6 da manhã e nós fomos lá mergulhar. E lógico que você não vai chegar lá, já põe os negócios todos e pula na água, né? Não é assim. Ele fez boiar um pouquinho, mostrou como funcionava o equipamento, conversou comigo, me acalmou. Desci 1 metro, desci meio metro, desci 1 metro, desci 2, desci 3 com ele. Ele subiu de novo e ele falou assim para mim, olha, sinto que dá para descer com você. A escolha agora é tua. Vamos descer? E eu estava tranquilo. Falei, vamos. E nós descemos. Mergulhamos 6 metros. Para mim já era uma grande vitória. Lógico que ele estava me acompanhando. E chegou nos 6 metros. Ele me sinalizou e disse assim, vamos descer mais. E eu fiz assim, acho que não. Mas ele me levou para mais. E eu desci 11 metros. Quem mergulha sabe que é uma profundidade grande. E nós fizemos um naufrágio de um pequeno barco aos 11 metros. Tem documentado isso. Mas a hora que eu desci de 6 para 11, eu comecei a me apavorar. E eu falei, eu não vou subir mais. E antes de descer, eu estava conversando com uma mergulhadora, ela falou assim, olha, se você tiver medo, você controla tudo o teu medo. Morde a tua boca, não solta de jeito nenhum o aparelho. Porque senão vai ser muito difícil de tirar você da água. Por favor, não se desequilibra.
E quando eu lembrei daquela frase, eu mordi aquele negócio, não tinha opção. Mas quando eu cheguei lá embaixo, no naufrágio, num pequeno barco, esse cara fez assim para mim, vira para cima e olha. E lá embaixo a gente conseguia ver o céu, uma luz muito bonita, uma imagem maravilhosa. E aí o Ricardo ficou muito feliz, porque ele desceu comigo 11 metros. E eu também fiquei muito feliz. Deus hoje quer que você desça os 11 metros. Não tenha medo. Talvez você tenha entrado no mergulho com Deus a 3 metros, a 6. Você se molhou por inteiro. Mas Deus quer te puxar aos 11 metros de profundidade. Para chegar lá, tem correnteza. Tem incômodo. Tem que morder a língua. Não solta. Mas Deus vai te trazer para cima de volta. Queridos, toda vez que eu tento me desequilibrar, eu lembro desse mergulho. E eu lembro que não dá para desequilibrar. Se desequilibrar, você morre. Se desequilibrar, você vai perder a tua batalha. Se desequilibrar, você vai largar a igreja que Deus te colocou. Você vai largar os propósitos da tua vida. Você vai deixar de ser quem você realmente é em Deus. Não dá para desequilibrar. Ainda que as notícias não sejam tão boas, e ainda que os medos te acompanhem, saiba de uma coisa: existe um Deus que está te segurando pelas mãos, muito mais forte do que o Ricardo, muito mais experiente do que um homem que sabe mergulhar. Um Deus que controla todo o universo. É interessante a gente entender que quando Deus olha para Adão, Ele vê a origem do medo, do pecado e da angústia. O medo começa exatamente no paraíso, no jardim do Éden. Em Gênesis 3, 8 e 10, diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Onde está você? Interessante que quando eu comecei a pensar sobre o medo, me veio a questão de Adão e de Eva. Irmãos, eles moravam no paraíso, no jardim do Éden. Pensa você, morando com Deus, ter a presença de Deus permanente na tua vida. Dá para ter medo? Dá para ter medo, irmãos? Não. Com Deus do teu lado, dá para ter medo? Não, não dá para ter medo. Vira para o teu irmão e fala: Deus está do teu lado. Por que é que Adão teve medo, irmãos? Por que é que Adão teve medo? Porque simplesmente ele desobedeceu o propósito de Deus. A desobediência, irmãos, nos leva a tirar dos propósitos de Deus, nos tira da direção de Deus, nos faz esconder de Deus. Quando eu deixo de ouvir o que Deus tem para mim, quando eu deixo de caminhar com o que Deus tem em mim, porque Deus falou para ele assim: olha, não coma da árvore do jardim. Mas alguém falou para ele assim: olha, vamos comer, porque se você comer, se você fizer isso, você vai ser muito melhor. Você vai conseguir ter um ministério muito melhor, a tua vida vai florescer muito melhor. Olha, se você largar essas coisas, se você largar a tua família, se você largar a tua mulher, se você trocar de mulher, você vai ser muito mais feliz. Não é verdade. Se você fizer tal coisa, para de sofrer, chuta o balde, meu irmão, faça o que você quer, a vida está aí, o mundo está te esperando. É isso que o diabo disse para você. Mas quando você desobedece, você perde a paz e o medo entra na tua vida. Adão é o maior exemplo disso daí. Ele tinha a presença de Deus na sua vida, mas o dia que ele ouviu
a voz de Satanás, que ele desobedeceu, ele se escondeu da presença do Senhor. Ele se escondeu por quê? Se ele tinha comunhão com Deus todos os dias. Porque o pecado nos envergonha, porque a desobediência nos tira da direção de Deus, porque nós deixamos de entrar no fluir de Deus, para simplesmente sermos roubados por tantas coisas. Sabe, eu queria dizer para você hoje, eu não sei para quem é, mas talvez para uma ou duas pessoas que estejam aqui nessa manhã, e Deus está me falando muito forte. Não tenha medo de mudar aquilo que você está fazendo em prol da tua família e da tua casa. Abra mão daquilo que você está fazendo em prol da tua família, porque Deus não vai te deixar na mão. Eu posso te dizer isso com toda autoridade da minha vida. O pastor Camal me conhece, e alguns irmãos aqui me conhecem. Pela minha família, eu abro mão de tudo. Não que eu seja um pai, um marido perfeito, não, longe disso. Mas ele sabe que eu abro mão. Sozinho, eu não caminho. Sozinho não dá para ficar. Sabe, o salmista diz o seguinte aqui, olha, Salmo 139, versículo de 1 a 5. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe, penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece os meus caminhos. Ainda que a palavra que não chegou à língua, não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces. Tu me cercas por trás e por diante de mim, põe a mão. Sabe, queridos, a Bíblia diz aqui no salmista, dizendo assim, olha, Senhor, Tu sabes como eu sou, quem sou eu, e aonde, Senhor, eu não suporto e eu não vou resistir. E aonde se o Senhor não me ajudar, eu vou romper nas minhas limitações. É isso que o salmista está dizendo, Senhor, eu sou limitado. E não existe ninguém aqui, irmãos, dessa igreja, que não dependa de uma mão muito forte do Senhor sobre as nossas vidas, nos guardando, nos abençoando. Porque toda vez que eu deixo de ouvir a voz de Deus, que eu deixo de caminhar com Deus, que eu deixo de buscar a presença do Senhor, que eu deixo de viver aquilo que Deus tem, eu saio do paraíso, eu saio da direção, eu saio da condução, eu saio daquilo que Deus tem para mim, e eu bloqueio a comunhão com Deus. Porque é interessante que quando Adão olha para aquilo tudo assim, ele fala, Senhor, eu via que o Senhor estava me procurando, eu vi os Teus passos. Senhor, eu ouvi os Teus passos. Eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, olha que comunhão esse homem tinha, ele ouviu os passos do Senhor. Você consegue ouvir Deus, os passos de Deus sobre a tua vida? Não é tremendo? Ele ouvia os passos do Senhor, mas ao ouvir os passos do Senhor, ele fugiu do Senhor. Você está ouvindo a voz do Senhor, você pode fugir do Senhor, ou você pode dizer, Senhor, eis-me aqui. Mas a expressão de Adão assim, Senhor, olha, eu estou nu, estava nu, Senhor, por isso eu fugi da tua face. Irmãos, não tenha vergonha de como você está diante de Deus, porque Deus te conhece no mais profundo do teu ser. Isso chama, sabe o que, como com Deus? Intimidade. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou. O medo é a principal barreira para tirar a paz. O medo de ser aceito, o medo do fracasso moral, o medo de conhecerem quem eu sou dentro do meu coração. E como é fácil a gente nos enganar a nós mesmos por uma capa de santidade, uma capa de cristão, e dizer assim, olha, não quero me mostrar como eu sou na minha intimidade. Antes de vir aqui para a igreja aqui, quando a gente estava no processo,
eu encontrei um pastor amigo aqui de Osasco, um homem bem respeitado ministerialmente, e ele falou para mim: pastor João, o que você vai fazer? Eu falei: eu vou lá para Edificando de Osasco, lá com meus amigos, vou ficar lá e tal. E ele falou assim para mim: olha, eu tinha algumas, o próprio pastor Fernando tinha proposta de abrir outra igreja e fazer outro, pelo Edificando mesmo, o pastor Samuel, o pastor Cabal sabe disso, de abrir igrejas. Pastor, vamos lá, vamos abrir, a gente... E ele falou para mim uma frase que me marcou bastante, esse pastor. Ele falou assim: olha, se você abrir outro ministério, presta atenção, pastor, não faça desse ministério mais uma nova igreja. Porque tem muita gente fugindo da igreja. Mas ele tem uma igreja, e a igreja dele é bem grande. Ele não está dizendo que não é importante a igreja. Não foi essa frase que ele me disse. Ele disse assim: olha, querido, tira toda a religiosidade, muitas vezes, que te impede de caminhar com Deus. Mas interessante que semanas atrás troquei uma mensagem com ele. Ele falou assim: pastor, a igreja está bem grande, a igreja dele é grande, deve ter mais, sei lá, mais de 2.000 membros aqui. E ele me dizia o seguinte: a igreja não está cabendo de pessoas, porque o povo está precisando da igreja, da direção, da condição de caminhar dentro de um propósito. Estão entendendo? Irmãos, o que Deus tem chamado a igreja Edificando de Osasco é para ser uma nova igreja. Não mais uma igreja, mas uma nova igreja. E eu creio que se nós estamos aqui, cada um de nós, é para sermos mais uma nova igreja. Não uma igreja, mas uma nova igreja. Se você perguntar para mim, qual o melhor modelo de igreja? Eu vou dizer para você: o melhor modelo de igreja é a igreja que você é você mesmo e que você deixa Deus trabalhar com você na tua integridade e verdade. O melhor modelo de igreja é aquela igreja que você tira a capa de santidade para ser santo na presença do Senhor. Entende o que eu estou dizendo? A melhor igreja não é a que está do lado da tua casa, mas é que a tua casa se chama igreja. Eu lembro quando eu desafiei o Silvio para vir para Osasco, ele falou: pô, pastor, mas eu moro no Tatuapé. E aí eu falei: tá. Eu lembro, falei para a avó, ele falou: tá aí, Tatuapé, cadê o Sig? O Sig está aí? Hoje ele não está. Mas quando eu falei para ele: meu, mas tem um cara que vem de Itu. Ele falou: é, pastor, de Itu? Eu falei: é, de Itu. Aí ele falou: não, tá. É longe a igreja para você, senhor? Porque ele está entendendo que a igreja entrou na sua casa. É verdade. O lugar mais longe é aquele que você não quer ir. Esse é o lugar mais longe. O lugar mais longe é o lugar onde você não consegue chegar. Tem muita gente que mora do lado da igreja e não faz parte da igreja. Então, queridos, talvez o que Deus quer de você nessa manhã, ou talvez não, o que Deus quer de nós nessa manhã, é que a gente tire todo esse medo de ser igreja. E aí eu fiquei pensando, o pastor Camão hoje lançar hoje ao almoço as células. Por que você tem medo de fazer uma célula na tua casa? Você já pensou? Ah, pastor, porque eu não tenho ninguém para convidar. Ah, pastor, porque a minha casa é longe. Ah, pastor, porque eu não gosto disso. Você tem medo que a igreja entre na tua casa? Você tem medo de ser igreja? Você tem medo de conhecerem como é a sala da tua casa? Como você recebe abrir a porta da tua casa? Você tem medo que a igreja entre na tua casa? É por isso que tem dificuldade de abrir uma célula na tua casa e ser uma igreja na tua casa?
Sabe, eu fiquei pensando, como que aconteceu o Pentecostes? Se eu perguntar aqui hoje de manhã, quem quer um Pentecostes aqui? Ninguém? Oi, irmão, assustou agora. Quem quer o Pentecostes aqui? Não tá. Isso não é a igreja de Pentecostes. Quem quer o Pentecostes aqui? Comece a igreja de Atos dos Apóstolos, dentro da sua casa. A gente quer o Pentecoste, mas não quer o trabalho do Pentecoste. A gente quer o poder, mas não quer ser responsável para ministrar esse poder. A gente quer unção, mas não quer pagar o preço de ser ungido por Deus. A gente quer ter, mas não quer ser a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, jejuar e orar é fundamental para a igreja. Mas se eu não quiser, eu posso jejuar 40 dias, um ano, pastor Reinaldo sabe o que eu estou dizendo. Você é a pior pessoa dentro da igreja. Não é, pastor? Eu conheço cristão que jejuava 300 dias. E foi um Judas na minha vida. Literalmente. Na minha, do pastor Reinaldo e mais algumas pessoas. Então, querido, você não me comove. Pelo menos a gente não, né, pastor? Com essa santidade. Que é capa. Não é autenticidade na presença do Senhor. Sabe, Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo, ele fala exatamente essa questão de o que é desenfrearmos as nossas vidas para sermos igreja. Timóteo 2, 1 e 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia ou de medo, a expressão original, medo e covardia mesmo, mas de poder, amor e de moderação. A palavra covardia significa deilia, que é a mesma coisa que timidez, medo, ser tímido, medroso. Vamos lá, vamos começar um culto na minha casa, vamos ministrar a palavra. Ah, tá bom, o pastor fala assim, que bom, você vai ser agora o líder da tua casa. Não, pastor, eu não sei falar. Você não sabe falar papai e mamãe? Bom dia. Sabe, querido. Sabe, Deus é bom? Sabe falar. Por que está com medo de dizer assim, olha, Jesus Cristo é bom. Ler um texto e orar por alguém. Ah, porque eu sou tímido. Timidez faz parte de um medo. Medo de não ser aceito. Medo de não ser reconhecido. Medo de ser exposto. Medo do quê? Deus nos chamou para ser um covarde. Quando a gente fala a palavra covarde, é pesado, né? Covarde, eu não sou covarde, eu sou corajoso. Falar isso então para o militar, pior ainda, né? Covarde, não, eu sou o cara. Não estou dizendo dessa covardia, estou dizendo de deixar ser quem você realmente é. Mas Deus te dá um espírito de fortaleza. E a palavra fortaleza significa a mesma palavra de poder do Espírito Santo. Dínamos, poder. Irmãos, quando nós buscamos Pentecoste, nós buscamos fortaleza em Deus. A igreja de Atos começou forte, porque havia poder. Poder, irmãos, significa habilidade. Significa algo que te traz virtude de conseguir mostrar e desenvolver pessoas, estar realizando milagres. Eu pensei e lembrei agora até da viagem que nós fizemos para o Nordeste. Por que aconteceram tantos milagres lá no Nordeste? Por que aconteceu tantos milagres, irmãos? Porque a igreja foi lá com essa visão de fazer e de se ministrar poder. Aliás, eu estava aproveitando fazer um parênteses aqui. Perguntaram para mim no dia que eu dei o testemunho, e aquele homem, o pastor, amputou a perna? Não, ele não amputou a perna, tá bom? Amém, irmãos? Ele não amputou a perna. Ele não amputou a perna. Ele não amputou a perna. Agora pergunta se ele veio me procurar e dizer que ele não amputou a perna. Não. Ele mandou me avisar. A Terezinha me avisou. Ô pastor, meu primo falou lá para o senhor que ele não amputou a perna. Mas eu também não estava já inquieto, né? Parei na farmácia do filho dele e falei, escuta, aqui eu sou. Contei teu pai. Ele falou, foi você? Foi. Eu queria saber, teu pai amputou a perna? Não, ele está bem, não vai precisar mais amputar a perna. Eu falei, eu sabia. Obrigado, viu, por você ter orado. Eu falei, ótimo. Mas ele sabe onde eu moro, tudo. Pergunta, sabe? A pergunta que eu te faço. Pastor, você achou que ele ia te procurar?
Não, eu achei que ele não ia me procurar. Por que você orou por ele, pastor? Porque Deus mandou. E por que então ele não te procurou? É importante que ele não amputou a perna, irmãos. É só isso. E que ele está incomodado porque ele não amputou a perna. E alguém um dia vai fazer a obra em Deus, talvez ele salve. Porque ele conhece a igreja há muito tempo, né? A igreja conhece a igreja melhor, talvez mais anos do que você. Porque todo domingo ele levava a prima dele na igreja, na porta da igreja. Então ele sabe ir para a igreja. A questão é, irmãos, que Deus continua fazendo milagres. No mercado, fora do mercado, onde estiver. Né? Por que ter vergonha da menina que falou aqui, né? De ir no shopping, ou orar no mercado? Por que ter essa timidez? Deus nos chama, irmãos, para ser uma igreja pentecostal. Você gosta dessa palavra? Pentecostal? Não, né? Vai ser uma igreja minha... pastor, essas igrejas pentecostais aí são muito... Estou falando pentecostal no sentido do poder. Você quer ser pentecostal? Amém? Seja igreja, irmãos. Seja igreja. Se manifeste como igreja. Expresse o poder de Deus. Irmãos, eu estava pensando hoje exatamente sobre uma coisa. Muitos buscam a igreja pelo poder, mas não para manifestar poder da igreja. Muitos estão dentro da igreja e se fecham dentro de uma capa chamada poder, mas não querem manifestar o poder da igreja. Isso é capa. Quando eu recebo os dons, e os dons não expressam a minha vida dentro da igreja e fora da igreja, e eu não consigo entender esses propósitos de direção, gostei muito, foi pedir, vou aproveitar o que você falou, e eu saio da direção, eu não entendo o que é poder de Deus, eu não sei o que é poder de Deus, eu deixo de entender o propósito de Deus na minha vida. Mas a Bíblia também diz aqui em Timóteo, diz que também Deus nos deu o espírito de amor, exatamente o amor ágape, que é amor fraternal, de irmão, afeição, bondade, benevolência, banquetes de amor, é interessante. E vem uma expressão do ágape que é ágapitos, que significa amado, estimado, querido. Vira para o teu irmão e fala assim, olha, talvez quem está do teu lado é porque você gosta, né? Você fala assim, você é meu favorito. Ficou fácil, né? Você é meu favorito. Vira do lado, irmãos. Tem gente que sentou errado hoje nessa manhã, né? Sentou errado, né? Tô vendo daqui, se sentou errado, né? Não sabia que... Sentou errado, né? Pastor pegou o negócio, agora te pegou no pé, né? Sentou, fiquei lá quietinho, agora o pastor manda falar... Não, pastor, isso não. Se eu soubesse que você ia falar isso, eu não tinha sentado aqui hoje. Liberta-se, né, irmão? Liberta-se. Duro que daqui a gente vê tudo, né? Liberta-se, meu irmão. Né? A palavra está falando com você. Fala para o teu irmão, você é meu favorito. É por isso que Deus te colocou do teu lado hoje, para você ser liberto. Amém? É duro de falar amém nessa hora, né, irmãos? Mas Deus deu espírito de moderação. Irmãos, moderação é espírito de equilíbrio. Olha que interessante o que significa a palavra moderação, que significa sofronizo. O pastor está estudando grego, né? Muito legal. Sofronizo, que significa restaurar alguém aos seus sentidos. Olha que legal. Moderação é você ajudar alguém a restaurar os seus sentidos. É ministrar alguém controle emocional, é disciplinar. Quando você fala para o teu filho assim, olha, não faça isso, você está aprendendo a dizer assim, olha, seja moderado. A gente acorda de manhã brincando bastante em casa com a Clarissa. A Clarissa é a filha do Denis e da Bia, lá na cela. E ela ama ir lá em casa, a gente também ama que ela vá lá em casa. E ela se diverte, e a gente se diverte com ela. E a gente põe filminho antes de começar a célula e ela está lá. E é interessante que ela vai mexer em alguma coisa em casa e o Denis e a Bia falam assim para ela assim, Clarissa, ela fala, e ela disfarça, dá sorrisinha, tá aí, né? Ela disfarça, e ela disfarça, né? Eu fiquei pensando, a gente é assim na igreja. A gente vai pôr a mão, Deus fala, opa, você fala,
Sai de lado, né? Eu lembrei hoje de manhã, eu falei exatamente assim. A Clarissa está ali, ela é uma graça. Ela dá um sorrisinho, ela olha para mim, para a tipo assim. Né? E dá um sorrisinho e sai de lado. Ela dá uma voltinha, daqui a pouco ela vai de novo. Aí a mãe e o pai dela falam, Clarissa! Ela fala, quase assim, tipo, eu não. Foi. E a gente, esqueci. Foi sem querer, tentei de novo. E assim Deus vai dizendo para nós, queridos. Eu te trouxe aqui nessa manhã para você ser disciplinado, para você ser moderado, para você ser abençoado, para você trazer uma estabilidade na tua mente, no teu coração. A palavra também significa admoestado. A gente gosta muito das palavras assim que só leva a gente para cima, né? Pá! Não que a admoestação não leva a gente para cima, mas a palavra também de moderação, que significa sofronismo, significa ser admoestado. Ou seja, educado por Deus. Deus nos quer ensinar esse autocontrole. Também significa ter uma mente sã. Ser sóbrio. Quem aqui já desequilibrou? Pelo menos uma vez na vida. Todo mundo pode levantar a mão, né? Não seja, uma vez é pouco, né, irmãos? Uma vez por dia a gente desequilibra, né? Para com isso! Pastor, você que fez isso, né? Eu lembro uma vez que eu estava na Raposo Tavares, tomei uma fechada. Mas tomei uma fechada de uma Kombi. Eu freei, quase bati o carro. Mas eu fui embora. Não xinguei a pessoa. Não porque eu sou bonzinho. Porque aquele dia acho que eu estava bem. E aí eu não xinguei, não falei nada. E a pessoa chegou na igreja e falou assim para mim, naquela vez: oi, pastor, tudo bem? Tudo bem. E dava risada. Não entendi nada. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Não xingou, hein? Xingou o quê? Sabe quem te fechou na Raposo Tavares? Eu queria ver se você ia xingar. Eu falei que xingar não, mas quase bati, né, irmão? E dava risada. Quase que eu falei, que vontade, né, pastor? De pegar de jeito, né? Sabe, queridos, muitas vezes Deus faz assim com a gente. Te dá uma fechada na tua vida, para ver se você está disposto a não xingar, a não perder o equilíbrio. Porque só na presença do Senhor que a gente vai tirar os nossos medos. A gente tem muita essa expressão: nossa, tal pessoa é medroso. Medroso do quê? Medroso por quê? E tem medo do quê? Todos nós temos os nossos medos. Todos nós temos os nossos medos. E todos nós precisamos de libertação. Todos nós precisamos de libertação. E só a palavra de Deus, irmãos, pode trazer cura e libertação sobre a tua vida. É só a palavra de Deus. Eu coloquei alguns versículos aqui para a gente tomar como remédio nessa manhã. Eu sei que é importante você ter alguns versículos ou alguns textos da palavra, algumas situações na tua vida que te levam a ter, naquele dia você ter como uma ferramenta, uma arma para a tua vida. Vamos lá, Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: olha, não andeis ociosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Irmãos, qual o maior mal do século 21? Ansiedade. Bem-vindos, meus amigos, à ansiedade. Os psicólogos, como é difícil controlar a ansiedade. João 16, 33. Diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, o diabo pode te roubar tudo da tua vida,
O que Ele não pode tirar de você é a paz. Certa vez, estava num trabalho da igreja, há uns anos atrás, e a nossa casa foi roubada. Eu lembro que cheguei em casa para pegar uma blusa, alguma coisa assim, não lembro o que era. Cheguei lá, a casa estava toda arrombada, e assim, porta estourada e tal. E eu entrei, não devia ter entrado, porque eu não sabia se tinha gente dentro da casa ou não, mas eu acabei entrando. E eu entrei, naquela hora me deu uma coragem, eu entrei, fui ver tudo que era, onde estava, não tinha ninguém. Depois eu chamei a polícia chegou toda. Eu falei, não precisa mais olhar, eu já olhei tudo. O cara falou, mas você não podia ter entrado. Aí eu falei, mas já entrei, não tem ninguém. E tinham roubado a nossa casa. E eu ia pregar no culto à noite, e a palavra que Deus tinha me dado era exatamente isso. O diabo pode te roubar todas as coisas, só não pode te roubar a paz. Foi o sermão que eu trouxe naquela noite, e era o sermão que Deus tinha me dado. O diabo pode roubar todas as coisas, e só não pode roubar a tua paz. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é essa: você tem perdido a tua paz? Você tem perdido a tua paz? É a única coisa que você não pode permitir que o inimigo te leve, é a tua paz. A Bíblia diz que a paz de Deus excede o nosso entendimento humano e guarda os nossos corações. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é perfeito no amor. Sabe, se alguém vai casar, está com medo de casar, dá para casar? Não. Porque o casamento parte do amor. Aonde tem medo, não dá para construir uma história, uma família. No amor não existe medo. Em Jesus não dá para ter medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Tem medo? Alguma coisa está errada. Eu não estou dizendo aquele medo que nos protege de fazermos coisas erradas. Estou falando aquele medo que nos tira a paz. Estão entendendo? É lógico que eu vou subir aqui em cima e vou me jogar, ou de altura. Se eu não tenho equilíbrio suficiente, não vou subir. Não estou dizendo desse medo. Isso é um medo que me protege. Eu estou dizendo do medo que me atrapalha, que me barra, que me prende e que me tira da direção de Deus. João 14, 27 diz assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Número 6, 24, 26 é uma das expressões mais bonitas assim, de bênção pastoral, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor guarde o teu resplandecer, o teu rosto sobre ti. Pode subir, pessoal do louvor. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Eu queria que você baixasse a tua cabeça agora em nome de Jesus. Eu não sou escravo de um medo que me paralisa. Eu não sou escravo de uma situação que me destrói. Eu não sou escravo de uma situação que quer deixar eu tão travado. Irmãos, Deus nos chamou e nos colocou numa direção, e essa direção se chama paraíso, não se chama vida em abundância. Irmãos, o Éden significa sonhos. Deus te colocou nesse lugar para você sonhar junto os sonhos de Deus, para você sonhar aquilo que Deus tem para a tua vida. O que tem te tirado dessa situação? O que tem te tirado desse sonhar? Será que você está obedecendo à voz do Senhor? Será que está saindo da direção do Senhor? Será que você tem perdido a tua paz? Porque você não está se deixando ser conduzido e nem ser conduzido para o propósito de Deus na tua vida? O que tem tirado a tua paz? Que tem te levado a um medo e a uma angústia?
É tão mais fácil a independência do que a dependência de Deus. Só que a independência nos leva a caminhos tão tortuosos. Irmãos, quando nós entendemos o princípio de sermos igreja, nós entendemos o princípio de obedecermos o propósito. Irmãos, quando eu era pastor titular da igreja lá, e a gente dirigia toda a igreja, e eu não tinha assim uma cobertura para ninguém responder. Eu lembro que foi muito bom eu chegar no M5, porque eu precisava responder para alguém do que eu estava fazendo. Mas pastor, você precisava? Não precisava, irmãos, não precisava, mas era necessário eu responder para alguém o que eu estava fazendo, ainda que não era fácil, mas eu precisava responder para alguém o que eu estava fazendo, e ser disciplinado naquilo que talvez eu estivesse errando. Irmãos, muitas vezes nós queremos uma independência que não vem de Deus na nossa vida, e nós perdemos e saímos do paraíso, da direção de Deus. Saiba que é Deus que estabelece, é Deus que te leva, é Deus que te chama, é Deus que te exalta, e é Deus que lança. Eu gosto muito daquele salmo que diz assim: olha, como flechas da mão do valente são os filhos da mocidade. E Deus olha para você como um filho, e Ele te lança. Irmãos, não tem nada que o homem possa bloquear na tua vida, se Deus te lançar para coisas muito maiores. Mas o princípio é obediência. Sabe, quando eu olho para Saul e Davi, e eu vejo Davi obedecendo Saul, eu entendo a Bíblia, porque Davi sabia do seu chamado, mas obedecia também os propósitos, porque ele não colocava a mão sobre o ungido de Deus. Isso é entender o que é ser igreja do Senhor Jesus. Isso é entender o que é ser propósito. Isso é entender o que é direção. E é por isso que Deus levou Davi a matar Golias, a matar leões, e a ser chamado o grande rei Davi. O grande se colocou como pequeno, para que o poder de Deus o levasse aos propósitos e aos desígnios da sua vida. Abaixe tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Que medo tem te bloqueado? O que tem te paralisado? O que tem te deixado atemorizado? Oh, Espírito Santo de Deus, venha estar tocando nos nossos corações, Senhor. Pai, tudo que tem nos escravizado as nossas vidas, Senhor, e tem nos dado medo, Senhor, medo de casar, medo de mudar de emprego, medo de mudar, medo de voltar atrás, medo de se arrepender, medo de construir. Oh, Deus, tira todo esse medo, Senhor. Oh, Deus, tira todo esse medo das nossas vidas, Senhor, que tem nos paralisado, Senhor, como servo, Senhor. Pai, nós queremos mergulhar não a 3 metros, Senhor, não a 6, Senhor. Oh, Pai, mas nós queremos descer aonde Tu queres, Senhor, nos levar, Senhor, para vermos a excelência da Tua glória sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Deus, venha sobre nós, Senhor, venha sobre a Tua igreja, Deus, venha sobre os Teus propósitos, Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Oh, Deus, só Tu tens palavras de vida eterna. Os irmãos vão louvar o Senhor com cântico, que eu não sou escravo do medo. E assim que você vai sentir essa libertação na tua vida, presta atenção, fica sentado, mas assim que você sentir que Deus está te dando uma libertação, vai ficando de pé, e você vai louvar como você nunca louvou na tua vida. Fique sentado, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, mas assim que você sentir que está tendo uma libertação, você vai ficando de pé, e nós vamos louvar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que todos saiam daqui hoje libertos do medo que nos paralisa, do medo que nos bloqueia, do medo que nos tira da direção e da visão do que Deus tem para as nossas vidas.